Olá, como estão vocês? Espero encontrá-las muito bem. Olha, tenho percebido que as mulheres têm trazido uma questão muito importante desde a gestação, que tem a ver com uma frustração. Bom, como vocês já devem ter percebido, a maternidade traz um conjunto de frustrações para a nossa vida. Quer saber mais sobre isso? Vamos bater esse papo? Fica aqui que a gente vai fazer isso agora. Eu sou Rosângela Monteiro, sou psicóloga há 25 anos. Eu trabalho com mulheres no processo de transformação para a maternidade. Além de mulheres, eu sou terapeuta de casais e o tema que eu quero trazer para vocês hoje tem justamente a ver com isso. Relacionamento do casal com a chegada dos filhos. Não precisa ser necessariamente lá depois que os bebês nascem. Talvez já na gestação a gente encontre na fala de muitas mulheres e de muitos homens também uma dificuldade, um estranhamento, uma insegurança com relação ao relacionamento do casal. Parece que a maternidade e a paternidade, já desde a gestação, trazem tanto para a mulher como para o homem algumas mudanças tão significativas, não só no seu papel, no seu lugar de pai e de mãe, pessoalmente, né? Falando pessoalmente dessas mudanças, mas também na relação desse casal. Como é que a gente observa esse tipo de situação? Então, nós temos, por um lado, um homem vivendo esse lugar, né, ou fazendo uma transição para este lugar da paternidade, e a mulher vivendo no seu corpo propriamente todas as transformações com a chegada deste bebê. Essa situação, ela é tão demandante do ponto de vista emocional para cada um dos dois, que isso invariavelmente vai impactar na relação desse casal. Então, nós temos mudanças da ordem do individual, da individualidade de cada homem e de cada mulher, e nós temos as mudanças que acontecem no entorno dessa relação. Que tipo de mudança, né? Às vezes a gente percebe uma mudança, por exemplo, essa é uma fala bastante recorrente das mulheres. Mas Rosângele, ele não está tão empolgado com a gravidez como eu. Ou ele não está tão empolgado com a gravidez como eu gostaria que ele estivesse. Eu queria que ele fosse mais carinhoso, eu queria que ele fosse mais dedicado, mais atencioso, mais romântico. Estão se identificando com essa fala? Pois é, ela não é uma fala exclusiva sua, por exemplo. É uma fala que eu encontro com bastante frequência no consultório com as mulheres que eu acompanho desde a gestação ou então as mulheres que estão vivendo o puerpério, o pós-parto. Os homens, por outro lado, dizem: mas olha, ela tá tão sensível, ela tá chorando por qualquer coisa, eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei, porque eu pergunto para ela o que ela tem, o que aconteceu, e ela chora ainda mais, sequer consegue responder. Então, vejam, nós temos, por um lado, né, a fala das mulheres ressentida sobre não estarem vivendo segundo as suas expectativas, segundo o que elas imaginavam que seria o comportamento, a resposta desse homem. E, por outro lado, nós temos os homens falando sobre esse estranhamento, sobre essa dificuldade de colocar diante de si o novo. Então, para o homem, muitas vezes é muito difícil deles fazerem essa compreensão sobre os sentimentos, as mudanças emocionais que estão acontecendo com essa mulher. Porque, de fato, os homens, eles não têm um treinamento prévio para este papel da paternidade. Os homens brincam de bonecas? Não. Nós, como pais,
não oferecemos bonecas, bonecos, talvez bonecos de luta, super-heróis, já serve para alguma coisa, tá bom? Mas as bonecas que trazem aquela condição do exercício do cuidado, da afetividade, da empatia, essa é uma experiência praticamente nula na vida dos meninos, não é verdade? Então vejam, quando eles estão neste lugar, né, construindo esse papel da paternidade, é muito custoso para eles lidarem com essas emoções tão afloradas que as mulheres normalmente trazem. Uma outra demanda que a gente escuta com bastante frequência dos homens. Ela não presta mais atenção em mim, ela não liga mais para mim, eu acho que ela não gosta mais de mim, ela não quer mais ter um relacionamento íntimo comigo, ela está muito desligada da nossa relação. Confere? Vocês ouviram alguém falando sobre isso? Uma amiga, uma irmã? Talvez você mesma tenha passado por isso? Essa é uma situação bastante recorrente. A gente tem sim na fala dos homens. Então, a gente estava falando do ressentimento das mulheres e a gente agora está trazendo esse ressentimento dos homens. Então, vejam, o que, que poderia então ser uma forma de cuidado com isso, uma forma de orientação para essa situação? Bom, primeiro que o diálogo, gente, o diálogo é uma ferramenta ao alcance de qualquer um de nós, porém ela se torna menos alcançável porque nós temos questões emocionais, psicológicas, que às vezes nos dificultam esse diálogo, nos dificultam essa proposta pelo diálogo. Mas o diálogo ainda é, acho que o primeiro recurso que a gente tem à disposição para lidarmos com essas situações, essas dúvidas, essas inseguranças e que circulam ali na relação do casal. Então, levem uma proposta para o seu parceiro, para a sua parceira, levem uma proposta de diálogo, leve uma proposta de uma conversa franca. Olha, a gente precisa conversar. Tem algumas coisas que acho que não estão caminhando tão bem como a gente imaginava. Vamos falar sobre isso. Me conta o que, que você está sentindo. O que, que essa situação da gravidez ou da chegada do bebê trouxe para você, emocionalmente falando? Que tipo de medos, de inseguranças você tem? Eu gostaria de falar e de partilhar com você as minhas inseguranças, para ver se a gente consegue lidar com isso, né? Para ver se a gente consegue elaborar essa situação. Acho que informação, gente, é um outro recurso que a gente não pode negar que ele é muito interessante, muito importante, na medida em que a informação ela derruba algumas fantasias que a gente tem. Então, às vezes a gente tem uma ideia de que todos os homens são românticos e lidam muito bem com a gestação e o nascimento dos filhos. E a gente vai ler, vai estudar um pouquinho, ou vai fazer trocas, né, com outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você, e você vai vendo, né, vai tendo essa informação de que isso não é realmente exatamente assim, que talvez a grande maioria dos casais traga uma dificuldade no relacionamento a partir da experiência da chegada dos filhos. Então, traga isso em pauta, né, para o seu parceiro, para a sua parceira, é, esse exercício da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, ele se dá nesse exercício mesmo, né? Do diálogo, que nos permite ouvir e falar. Traga isso para a sua realidade. Eu sei que alguns casais têm mais dificuldade, outros já tinham essa prática, né, no relacionamento. Então, se você já tem essa prática, né? Essa experiência da gente, olha, a cada situação desafiadora que chega para a gente para conversar.
Ah, mas isso acontece num protocolo rígido, né? Toda sexta-feira à noite a gente para conversar sobre. Não, acho que pode ser natural, na medida em que, às vezes, a gente quer conversar e o outro não quer. E a gente precisa respeitar, a gente precisa esperar o tempo do outro. Às vezes o outro quer conversar e a gente não quer. E tá tudo bem, olha, ainda não é o momento, né? Vamos esperar um pouquinho. Por quê? Porque a gente está buscando uma forma de elaboração até desta própria conversa, até para iniciar essa conversa. Agora, é importante que esse diálogo aconteça, essa conversa aconteça em algum momento. E você pode dizer para o outro: olha, hoje não vai acontecer, mas a gente precisa ter essa conversa. Espero que você esteja se preparando, assim como eu, para a gente conseguir expor os nossos sentimentos, pensar em formas da gente procurar soluções. Acho que isso fica bastante confortável para todo mundo, né? Isso já é um pré-diálogo, você percebe isso? Isso já é uma forma de escuta, isso já é uma forma de você também se colocar, de você dizer o que está sentindo. Porque, gente, quando existe uma dificuldade no relacionamento, é extremamente importante que a gente coloque para o nosso parceiro essa dificuldade. Às vezes ele não faz ideia do que está acontecendo. E a gente aqui deste lado fica imaginando que ele tem que entender, que ele tem que saber, que ele tem que ter percebido. Não, gente, o outro não funciona como a gente, né? Neste lugar da paternidade e da maternidade, que são papéis provavelmente novos na vida de vocês, se a gente está falando aí de uma primeira gravidez ou da chegada do primeiro filho, a gente ainda tem um incremento ainda maior sobre essas dificuldades, sobre essas novidades, sobre essa adaptação. Então, você, tanto quanto o outro, tem direito a não saberem o que fazer, a terem inseguranças, a terem medos. Por isso o diálogo é tão importante. Caso vocês estejam com dificuldade, nós profissionais estamos aqui para justamente fazer essa ajuda, né? Uma ajuda que é, às vezes, pontual, né? Que tem a ver com essa situação específica. Então, nós temos hoje formatos de ajuda que se ampliaram, até por conta da pandemia, desse momento que a gente está vivendo, nós desenvolvemos, às vezes, formas mais breves da gente resolver ou tentar resolver alguns problemas pontuais dos casais. Então, nós temos uma psicoterapia breve, por exemplo, nós temos mentorias, nós temos grupos de gestantes, grupos de mulheres no puerpério. São todas formas que foram desenvolvidas para atender, ajudar, para viabilizar, né, uma ajuda terapêutica para os casais, para as gestantes, às vezes pontualmente para a mulher, às vezes pontualmente para o homem. Os homens têm procurado terapia muito mais do que antes, né? Antigamente a gente não tinha essa procura, né? Hoje a gente tem homens em processos terapêuticos muito comprometidos com o seu desenvolvimento, com o seu autocuidado emocional, porque eles perceberam que o nosso aspecto emocional, a nossa história de vida, nossas condições psíquicas, elas interferem diretamente na nossa qualidade de vida, tanto do nosso relacionamento com o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso filho, o nosso chefe. E esses homens têm procurado mais ajuda terapêutica, sim. Essa é uma boa notícia. As mulheres procuram mais ajuda terapêutica no pós-parto, né, no puerpério, e a gente entende isso como aquele momento onde a dor se transformou tão latejante que ela então, de fato, entende só lá no puerpério que ela precisa de ajuda. Mas, como eu já disse por aqui, a gente já sabe que as questões psicológicas da perinatalidade, elas muitas vezes se manifestam já na gestação e a gente não se dá conta de perceber. Então, se você está com uma questão na relação conjugal,
se você precisa trazer essa qualidade para o relacionamento de vocês. Procurem formas. A gente tem falado recorrentemente sobre a importância do cuidado emocional desde a gestação, quiçá desde a pré-concepção. Então, não deixem de fazer esse autocuidado. Vocês vão perceber que ele faz uma diferença enorme na qualidade das suas relações. Bom, eu espero ter colaborado de alguma forma. Aqui a gente tem uma conversa rápida. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, porque isso é importante para a gente, até para a gente continuar aqui, né, motivada, para a gente continuar atendendo aí as demandas das famílias, desde onde tudo começa. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau.